Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Agora falaremos um pouco sobre a Guerra do Contestado. O que foi? Quando? Onde? Suas causas. Suas consequências. Tudo isso você vai ver aqui nessa videoaula espetacular. Então fique conosco E vamos lá! Então, como já sabemos qual é o nosso tema, que vai ser a Guerra do Contestado, agora vamos nos apresentar. Meu nome é Luara. Eu sou Matheus. Eu sou a Nayara. E agora sim vamos saber tudo sobre a Guerra do Contestado com essas férias. Então, pessoal, daremos mais início a uma videoaula. E eu, com o professor Matheus, iremos falar um pouco sobre as características da Guerra do Contestado. Primeiramente, saberemos o que foi. Foi um conflito em uma área territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Quando ocorreu? Ocorreu em 1912 e 1916. Por que ela recebeu esse nome de contestado? Então vamos lá. Quando lembramos contestado, lembramos da palavra contestação. Ou seja, quem contestava lá? Os camponeses. Durante todo o período dessa guerra, os camponeses vão lutar por um pedaço de terra. Logo, eles sempre vão contestar uma terra. Por isso recebeu esse nome. Agora, os envolvidos, os principais envolvidos, vai ser a empresa e o governo contra os camponeses. Lembrando que os camponeses tinham sempre essa visão da regulamentação das terras, porque eles não queriam, eles não iriam aceitar com que tomassem as terras que eles obtinham. Então, sempre vai ser um embate tremendo entre esses dois universos aqui na região de Paraná e Santa Catarina. Então agora, o que eu vou falar? Vou falar das causas, o que moveu essa guerra. Então, como eu e Nayara já falamos o que foi a Guerra do Contestado, agora eu vou falar a parte que vai causar essa guerra. Então vamos lá, qual o principal motivo dessa guerra? O que fez os camponeses se revoltarem tanto? Primeiro a gente tem que entender, que os camponeses lá viviam em torno da ferrovia que uma empresa queria construir. Eles viviam como? Eles viviam à base da agricultura, ou seja, tinha a agricultura como seu sustento. Então, qual o principal motivo? Vai ter uma construção de uma estrada de ferro que vai ligar Rio Grande do Sul e São Paulo. Essa construção vai tirar o sossego desses camponeses que viviam em torno dessa ferrovia. Tirando o sossego, eles não vão ter sustento e não vão ter moradia. Logo, eles vão se revoltar contra essa empresa, Basil Hawaii. Ela queria o quê? Ela queria lucro, juntamente com o governo, que na época era da República Velha, juntamente com o governo, só visava o lucro. Então, o que podemos concluir primeiramente? Vai ter um desemprego enorme desses camponeses que viviam em torno dessa ferrovia. E também vai ter um desemprego dos trabalhadores. Por quê? Porque essa empresa contratou pessoas de toda a localidade, até fora do país, e ao fim da construção, ou seja, acabou a construção da ferrovia, tudo está construído, eles não vão dar nenhuma assistência para esses trabalhadores, ou seja, vai gerar novamente desemprego. Então, desemprego de duas partes, de quem já morava em torno dessa ferrovia e dos trabalhadores que fizeram a ferrovia. Assim, os dois, o que vocês acham que vai acontecer? Vão se juntar claramente contra o governo da época. Mas o que podemos também falar que vai gerar mais revolta? A compra de uma área para a empresa madeireira. Ou seja, uma empresa que também era ligada a essa Basil Hawaii, ela vai o quê? Ela vai construir uma empresa de madeira lá na região. Porque a região é muito rica em erva mate e madeira. Então, visando novamente lucro, vai expulsar mais pessoas daquela terra. Então, é expulsão de muitos lados e é revolta também de muitos lados. Aí, o que vai acontecer? O monge José Maria vai aparecer para salvar esses camponeses, esses trabalhadores que ficaram desempregados. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar povoados independentes, ou seja, ele odiava a República, achava a República uma coisa que não ajudava a classe mais pobre.
Então o que ele vai fazer? Ele vai ajudar a classe mais pobre e vai instituir para que elas tenham força para lutar contra o governo e empresas norte-americanas. Então, esse José Maria serviu como salvador da pátria, propriamente dito, porque ele salvou toda a população que estava ali para lutar contra o governo e a empresa. Assim, vai gerar agora descontentamento de quem? Com certeza vai ser do governo e da empresa, que vão lutar até o fim para matar esse José Maria. Mas isso você vai ver agora com a Luara nas consequências. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre as consequências da Guerra do Contestado. Como a gente já viu anteriormente, José Maria ele foi um homem de muita influência na Guerra do Contestado. E por ser muito influente, ele teve muitos seguidores. E isso causou a insatisfação dos coronéis e do governo, que viam José Maria como um inimigo da República. Como medida de reação para impedir o avanço de José Maria e seus seguidores, os coronéis e o governo eles acionaram os soldados para desarticular essa ação de José Maria. Em uma das batalhas, José Maria foi morto, morte de José Maria. Mas não parou por aí, porque os seus seguidores eles continuaram na luta contra os soldados do governo para dar prosseguimento a essa ação que José Maria tinha começado. Apesar de continuarem na luta contra os soldados do governo, os camponeses seguidores de José Maria não tiveram êxito, o que resultou na morte de 5.000 a 8.000 rebeldes, um índice que é muito maior do que o número de soldados do governo que foram mortos. Com o fim da guerra, foi assinado o Acordo de Limites Paraná-Santa Catarina, que previa a regulamentação das terras que antes tinham posse duvidosa. Também houve o surgimento de novas cidades, como Chapecó, Mafra e Porto União. A Guerra do Contestado, ao seu final, ela nos mostra como o governo lidava com as questões sociais na época da República, levando primeiro em consideração os seus próprios interesses e os interesses de grandes empresas e deixando de lado as necessidades da população. E apesar do uso das forças armadas e militares e de não haver um diálogo entre ambas as partes, esse período representou um grande avanço para essa região, já que surgiram novas cidades a partir daí. Chegou a hora do resumão, aquela hora que você vai ver se aprendeu tudo que foi falado nessa videoaula. Sabemos que foi um conflito da empresa e do governo contra os camponeses, nos estados Santa Catarina e Paraná. Então, esse conflito entre os camponeses e o governo e a empresa, o que sucedeu? Foi pela empresa querer fazer uma ferrovia que ligava Rio Grande do Sul e São Paulo. Ou seja, gerou uma grande contestação de todo o pessoal que morava em torno dessa ferrovia e também quem trabalhou na ferrovia e não ganhou nenhuma assistência depois. Então gerou muita revolta e também, mas quem vai ajudar nessa revolta? Vai ser o José Maria, que vai ajudar a população mais pobre a conseguir maior êxito no que eles queriam. E apesar de todos esses conflitos que aconteceram nessa região, esse período da Guerra do Contestado foi um período de grande avanço, pois através dela surgiu várias cidades. Então é isso. Agora vamos rodar algumas imagens para vocês terem ideia do que foi esse conflito. Até mais! Então por hoje é só, pessoal. Eu espero que tenham aprendido toda a matéria da Guerra do Contestado. Eu espero assim, né, que vão tirar uma nota 10 na prova. Se vocês tiverem gostado, por favor, compartilhe nosso vídeo. Se gostaram, dê um like aí embaixo para ajudar nosso canal a crescer. Se não gostaram, não tem mesmo assim. Tchau! Até a próxima! Tchau! Vai com eu e Nayara. Como é que vocês... Então, pessoal,
Então. Você não pode... Boa tarde, então. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Agora falaremos um pouco sobre a